Olá a todos, meu nome é Ana Luísa Rosa, sou aluna do programa de pós-graduação em Estomatopatologia da FOP Unicamp e faço parte do grupo de revisões sistemáticas Brains Not Bricks. Nesse vídeo irei falar brevemente sobre uma das revisões sistemáticas que foi realizada pela nossa equipe, cujo tema é sobre leucoplasia e eritroplasia oral em pacientes jovens. O câncer de boca é considerado uma das neoplasias malignas mais comuns no Brasil e no cenário mundial, com mais de 90% dos casos classificados como carcinoma espinocelular. No ano de 2020, mais de 300 mil pacientes foram diagnosticados com câncer de boca e quase metade desses pacientes vieram a óbito. A maioria dos casos é diagnosticada em estágios avançados com baixos índices de sobrevida. O perfil epidemiológico clássico do paciente que desenvolve carcinoma espinocelular trata-se de um homem com 50 anos de idade e que apresenta uma úlcera de bordas elevadas e de base endurecida localizada na borda lateral da língua ou no assoalho de boca. Esse paciente geralmente apresenta um histórico de tabagismo e de etilismo e, posteriormente, pode apresentar uma metástase para algum linfonodo regional. Ultimamente, nós temos visto uma mudança no paradigma do câncer na população do século XXI, cada vez mais afetando pacientes jovens, que é uma população-alvo muito importante para as políticas de saúde pública. Existem 3 grupos que fazem parte dessa problemática. O primeiro grupo faz parte do espectro do carcinoma espinocelular convencional, no sentido de fator de risco e de manifestação clínico-patológica da doença, composto por homens de 40 a 45 anos de idade que desenvolvem carcinomas espinocelulares convencionais. São pacientes que, apesar de jovens, fumaram e beberam desde a adolescência. O segundo grupo trata-se de um grupo emergente de homens de até 45 anos de idade, com tumores na orofaringe e que não tem histórico de tabagismo e de etilismo e que tem a presença do papiloma vírus humano. O terceiro grupo é o grupo mais enigmático e difícil de compreender, composto por mulheres jovens, não tabagistas e não etilistas, que desenvolvem tumores de borda lateral de língua de carcinomas espinocelulares convencionais. Tratando-se de um tumor de superfície, esse tumor ele é geralmente precedido por uma desordem ou uma lesão potencialmente maligna, sendo os mais importantes a leucoplasia, que é definida como uma placa branca não destacável e que não pode ser caracterizada clínica ou histopatologicamente como qualquer outra doença, e que microscopicamente demonstra uma acantose e uma hiperkeratose, podendo ou não apresentar displasia epitelial. Além disso, a eritroleucoplasia, que é caracterizada clinicamente por uma lesão branca e vermelha, que demonstra microscopicamente áreas de acantose e atrofia epitelial, podendo mostrar um gotejamento das criptas epiteliais. E as eritroplasias, sendo as lesões mais incomuns, porém de maior risco de transformação maligna. Foi com base nesse cenário que nós optamos por realizar a nossa revisão sistemática, seguindo as recomendações do PRISMA e com a pergunta de qual seria a frequência de leucoplasia e eritroplasia oral em pacientes jovens. Realizamos então uma busca nessas 3 bases de dados, utilizando as palavras-chave e os seus derivados. Nós utilizamos 3 critérios de inclusão e 6 de exclusão, e foram utilizadas 2 ferramentas na avaliação do risco de viés dos estudos incluídos. Após a busca, obtivemos um total de 1.648 artigos e, após todas as fases de seleção dos estudos, 5 estudos cumpriram com os critérios de elegibilidade. Desses 5 estudos, 4 países foram envolvidos, em que um total de 1.246 pacientes apresentavam alguma lesão potencialmente maligna, sendo 115 pacientes jovens, representando menos de 10% da amostra total, variando de 20 aos 40 anos de idade, com uma predileção pelo sexo masculino.
A única lesão reportada foi a leucoplasia oral, com 40 casos apresentando algum grau de displasia epitelial e 8 sofrendo uma transformação maligna. Dos 5 estudos incluídos, 4 apresentaram risco de viés moderado e 1 com risco de viés baixo. Como conclusão, a nossa revisão sistemática resultou em poucos estudos com dados limitados da faixa etária analisada e uma heterogeneidade metodológica entre os estudos, sugerindo então uma baixa frequência dessas lesões potencialmente malignas em pacientes jovens, e estudos epidemiológicos e moleculares dessas lesões são necessários para um melhor entendimento do comportamento biológico desse grupo de lesões em pacientes jovens. Essa revisão foi publicada no periódico norte-americano da Trioro e realizada pela Unicamp em colaboração com o Grupo de Oncologia Cooperativa da América Latina. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!